Não foi pênalti nem aqui, nem na Itália, nem na Alemanha, nem na China, nem em nenhum lugar. Boa, boa! Muito bom dia para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, como eu sempre gosto de fazer o pós-jogo no dia seguinte, para eu ter acesso a toda a repercussão e fazer aqui desse pós-jogo uma melhor experiência para vocês, ontem o Palmeiras entrou em campo lá em Recife contra o Sport. O Palmeiras venceu pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro por 2-1. Um jogo fora de casa, um jogo que, historicamente, apesar do Palmeiras levar sim vantagem diante do Sport, a gente sabe que é muito difícil jogar lá na Ilha do Retiro. Eles têm uma torcida muito apaixonada, que vibra muito, enfim, o clima estádio conta bastante, e a gente tem que falar a real aqui, falar a verdade, que o Sport subiu da Série B para a Série A com todos os méritos. A gente viu ontem um esporte organizado, um esporte que conseguia atacar o Palmeiras, que dificultou o jogo do Palmeiras em diversos momentos. E a verdade é que essa vitória de ontem do Palmeiras, ela mascara muita coisa, né, gente? Acho que a gente não pode aqui fechar os olhos. É claro que foi sim, olhando somente para o lado dos pontos corridos, do lado de vantagem, é claro que foi uma vitória importante, uma vitória que, na verdade, esses 3 pontos podem sim fazer diferença lá na frente. Pontuar, sobretudo ganhar fora de casa num campeonato que premia a regularidade, é muito importante. E ganhar em casa é primordial, como eu falei, num campeonato de pontos corridos que premia a regularidade. Bom, acho que a gente precisa conversar aqui sobre algumas coisas. Eu acho que existiram sim algumas polêmicas no jogo de ontem que a gente vai discutir aqui, que a gente vai destrinchar tudo certinho. Mas a verdade é que ontem o Palmeiras novamente apresentou um futebol muito pobre de ideias, com pouca criatividade, com muita bola alçada, muito chutão para frente. A verdade é que o Palmeiras tenta esse jogo vertical, com chutão para frente, bola alçada na área, bicuda para frente, e o que deixa o meio-campo nulo, sem articulação nenhuma. Como eu falei na minha análise lá no Instagram, no meio da semana o Palmeiras jogou lá em Lima, jogou contra o Sporting Cristal, foi numa outra formação, foi com os 3 zagueiros também, com o Fux novamente, ontem, fazendo esse terceiro zagueiro, o famoso lateral de contenção. Mas a verdade é que a esperança que a gente tinha, que não era tão grande assim, de ver um futebol melhor apresentado dentro de campo do Palmeiras, ontem de fato não aconteceu. Eu falo isso porque eu achei que o Palmeiras melhorou sim, e como eu falei, apresentou minimamente um futebol convincente lá em Lima, né, com mais triangulação, com a bola saindo mais, né, daquela primeira linha à frente da zaga com a volância, mas conseguindo articular mais no meio de campo. A gente viu o Felipe Anderson ontem um pouco mais alocado pela esquerda, a gente sabe que ele não rende, mas a verdade é que ele estava mais centralizado sim e poderia ter feito uma partida melhor. E, como sempre, o que a gente tem falado, que tem sido essa tônica do Palmeiras desde o início da temporada, tem um declínio, né, técnico-tático, e eu acho que isso fica muito evidente e ficou muito evidente no jogo de ontem. Eu acho que algumas coisas a gente precisa colocar nessa conta aqui, alguns fatores. O Abel ele optou por um time misto e eu acho ok, eu acho legal essa ideia. A gente está falando aí de uma temporada muito longa, com um calendário muito apertado, muito difícil, que é aqui no Brasil, conciliando as competições tanto nacionais quanto internacionais, isso falando de Libertadores, falando de Mundial e também os campeonatos, os compromissos nacionais, mas eu acho que não justifica o que o Palmeiras não jogou, o que o Palmeiras não apresentou dentro de campo, que na verdade é um futebol minimamente convincente. Acho que não precisa dar show, eu tenho essa opinião. Eu acho que não precisa dar show em todos os jogos. O Palmeiras não precisa ser brilhante dentro de campo, mas eu acho que precisa ser eficiente. O Palmeiras, por muitos anos, falando dessa era Abel, sempre foi muito eficiente. Pode não ter sido brilhante, mas foi sim
muito eficiente. Poxa, mas a gente ganhou, o Palmeiras ganhou ontem, mesmo assim. Gente, isso não é justificativa para apresentar esse futebol que o Palmeiras tem apresentado, tão pobre de ideias. É uma tônica, é aquela bola lá de trás, ela é estilingada, ela é verticalizada lá para frente, jogada a pura sorte, né? Porque ficam batendo cabeça lá no ataque, o time recupera a bola, ou seja, o Palmeiras tem a posse de bola, rifa essa bola lá na frente, o time adversário recupera e sai no contra-ataque, e por isso a gente tem tomado muitos gols. O que no passado a baliza zero ela foi completamente sólida e muito existente nesse time do Palmeiras, hoje as coisas são diferentes. O Palmeiras tem tomado gols muito bobos. Tudo bem que existiram, que chegaram peças novas, né? Mas gols que, assim, um trabalho tão longevo, um trabalho tão extenso, com essa síntese de continuidade que eu falo bastante aqui para vocês, acho que não deveria tomar, né? Acho que gols muito bobos. Eu acho que, diferentemente como foi lá em Lima, que o Everton não teve culpa alguma nos 2 gols, tá, gente? Acho que ele não teve culpa nenhuma. Nesse gol do Sport, é claro, eu acho que foi mais erro do Mikael em não ter deixado essa bola para o Everton e ter colocado essa bola para escanteio. Foi um erro muito infantil, um erro de leitura de jogo. Enfim, tinha assim muita gente na pequena área, mas eu acho que era uma bola assim defensável. Foi uma falha gigantesca, foi algo completamente bizonho, um lance muito bizonho? Não acho que foi, mas eu acho que essa bola era sim defensável pro nível de goleiro que é o Everton, né? Por ele estar nesse calibre, nessa primeira prateleira de goleiros, sobretudo aqui no Brasil. E aquilo, gente, é o que eu tenho falado aqui para vocês há bastante tempo. O Palmeiras precisa apresentar um melhor futebol. Tem algumas coisas que a gente precisa colocar nessa conta? É claro que tem. Reformulação. Ah, mas é bobeira. Não é bobeira. Uma reformulação gera dor, gera sofrimento, gera incômodo, e é só com o incômodo que a gente consegue reagir, é só com o incômodo que um time consegue evoluir. Existem sim alguns fatores, mas eu acho que não justifica tamanha pobreza e falta de criatividade do Palmeiras. Mesmo jogando em Lima, no meio da semana, mesmo com um time que ainda não está entrosado, mesmo com outra formação tática, eu acho que esse futebol apresentado de ontem definitivamente não justifica essa pobreza de ideias, esse futebol completamente mal jogado, e isso dá margem para falar do trabalho do Abel, para falar de postura de jogadores, para falar das falhas do Everton, que muita gente colocou até aqueles 2 gols lá contra o Sporting Cristal, que foram falhas do Everton, mas é isso, um time que vaza muito, um time onde a defesa vaza muito, onde a volância não é consolidada, você gera o benefício da dúvida no torcedor, você gera o benefício da dúvida nos analistas, nos comentaristas. Por que tantas bolas estão chegando na área defensiva do Palmeiras? Por que o Palmeiras, esse time sólido, esse time maduro, esse time resiliente, resistente, não tem conseguido quebrar essa marcação, ter uma defesa sólida, ter uma defesa consistente, algo que sempre foi uma identidade nos anos anteriores do Palmeiras? Tem que treinar muito, tem que aperfeiçoar muito, e a verdade é essa, a verdade é que a gente não pode ser negacionista, não podemos ser negligentes com a opinião e com o que de fato a gente vê na televisão, seja no campo ou pela TV, como eu falei, é que o Palmeiras é um time com muitas fragilidades, é um time que perdeu a solidez defensiva, é um time que algumas peças estão com um rendimento muito abaixo, e essa reformulação que ela, infelizmente, gente, precisa sim de um tempo para esse time se encaixar, um tempo para esse time se conhecer, se entrosar, e o Abel Ferreira aplicar as suas ideias da melhor forma possível. Está fazendo isso? Não. Eu acredito muito que um time ele pode sim ser extremamente vertical. Você pode jogar na vertical, mas você pode jogar na vertical com qualidade. Você não precisa somente chutar essa bola para frente e que tenha algum instinto de qualidade técnica como o Estevão, ou talvez com o Piquerez, ou talvez com o Flaco Lopes, e depender de pênalti para se ganhar um campeonato de pontos corridos. Eu, para falar a verdade aqui para vocês, já entrando nas polêmicas, eu acho que tiveram
três lances, quatro lances que a gente precisa conversar aqui. O primeiro pênalti que foi marcado no Flaco Lopes, para mim foi pênalti indiscutível. O zagueiro chega atrasado e ele puxa o Flaco Lopes, não conseguindo ter a disputa total da bola. O cartão amarelo foi bem apresentado, sim, porque a disputa da bola ainda não estava, a bola não estava com o Flaco Lopes para ser vermelho. Então, pênalti bem marcado e cartão amarelo bem marcado. Acho que a entrada no Estevão, acho que poderia sim rever o cartão amarelo. Acho que foi uma entrada muito forte, desleal, né? Então, acho que poderia sim ter dado o cartão vermelho. O pênalti que não foi aplicado no Flaco Lopes, que foi a saída do goleiro, o goleiro fez uma lambança, o Flaco Lopes disputou a bola, eu acho que foi pênalti, que não foi marcado. E o terceiro pênalti, que foi no final do jogo, vocês me desculpem, pode ser aí que o palmeirense vai ficar chateado com o que eu vou falar, vai torcer o nariz, mas na minha opinião isso não foi pênalti nem aqui, nem na Itália, nem na Alemanha, nem na China, nem em nenhum lugar. Ah, mas tem o pisão, tem o toque. Sim, futebol é um esporte de contato. Mas ele, primeiro, o jogador do esporte toca na bola antes, e mesmo com esse toque mínimo, não deveria ter sido marcado o pênalti. É difícil a gente discutir a arbitragem aqui, mas assim, gente, vida que segue, porque a arbitragem ela é ruim para todo mundo. Ontem o Palmeiras foi beneficiado, no dia seguinte, amanhã vai ser prejudicado, e assim com todos os times. Eu bato na tecla assim que o futebol, melhor dizendo, a arbitragem ela é ruim para todos os clubes. Um dia um tá chorando, outro dia um tá sorrindo, e eu tenho certeza que todos os clubes têm um dossiê completo de todos os erros de arbitragem onde o seu time foi prejudicado. Enquanto o alvo certo não for atingido, CBF, falta de critério, profissionalização, é uma questão muito mais estrutural, que vem da CBF, que cascateia até as federações e até os jogos de Série A, Série B, etc. E a gente precisa falar também que muitos foram coniventes apoiando a reeleição do Edinaldo na presidência da CBF, e Leila Pereira foi uma delas. Então, eu acho que muito mais do que reclamar é agir, é fazer, é ter soluções, buscar por uma entidade melhor, uma entidade mais séria, uma entidade que tenha compromisso com as federações, tenha compromisso com o produto, compromisso com a arbitragem, com os jogadores, com a torcida, com a qualidade de gramado e por aí vai. Eu acho que esse não é o foco, mas eu acho que a gente precisa sim entrar nesse âmbito. Temos um título principal aqui que eu quero conversar com vocês, que me chamou a atenção, que foi a fala do Piquerez após o jogo sobre bater ou não pênalti, que ele se sente confiante. Vamos dar uma olhadinha, todos os créditos para a Cazé TV. Eu não vou passar as imagens, obviamente, por conta de direitos autorais, mas fiquem com esse trecho, a gente volta a conversar em seguida. Hoje um pênalti muito importante, você faz o gol de novo. Conta um pouquinho sobre como você treina pênalti e como você se sente na hora de bater também, Piquerez. Não, eu acho que já no jogo passado, na coletiva eu falei um pouquinho, aí todo mundo treina pênalti, todo mundo tenta fazer gol, só que na hora que esteja mais confiante, eu falei no jogo passado, Rafa é o batedor principal, mas questão de confiança, ele vai voltar a bater quando ele se senta confortável e com confiança para isso, enquanto não, somos um time, nos apoiamos todos e todos lutamos pelo mesmo. Bom, vocês viram aí o que o Piquerez falou, né? Eu achei que a fala dele foi muito legal, foi muito clara, foi muito sincera, objetiva. E ele falou que ele bateu sim o pênalti por questão da confiança. A gente sabe que o Veiga ele passa por um momento muito instável, um momento tecnicamente muito abaixo do que ele já entregou em anos anteriores. Por isso eu ressalto, e eu acho que foi sim muito importante essa declaração do Piquerez, porque ele sim é um desses pilares, dessa nova espinha dorsal que tem se transformado e tem ressignificado no Palmeiras, né? Então, eu achei muito interessante ele ter batido no peito, ter falado, não, eu que bati porque eu tô com confiança. O batedor oficial é sim o Rafael Veiga, mas o que todo mundo já sabe é que ele passa por um momento bastante instável, a confiança dele muito abalada, e eu acho muito importante num elenco que é tão coletivo quanto o Palmeiras
ter sim outros líderes dentro de campo para dar satisfação, enfim, para também ser um ponto de contato para com a torcida. Então, eu achei bem legal essa fala do Piquerez e ele tem se mostrado e tem se demonstrado cada vez mais um desses líderes nesse novo elenco do Palmeiras, nessa reformulação que o time passa. Bom, eu quero muito saber sua opinião. Se você caiu aqui de paraquedas, curtiu o conteúdo, curtiu o canal, não me conhecia, duas ações que eu falo sempre aqui que são muito importantes. Parece repetitivo, parece clichê, tá, gente? Mas pra gente que produz conteúdo aqui na plataforma, aqui no YouTube, é muito importante duas ações. Se você curtiu o conteúdo, seu like e se inscrever aqui no canal também é muito importante. Combinado, gente? Se você não gostou do conteúdo, não curtiu o vídeo, não tem problema nenhum, quer dar o dislike? Sem problema nenhum. Volto nos próximos dias, temos outros compromissos tão importantes quanto no meio da semana. E sábado já pegamos o Corinthians de novo no Allianz Parque. Eu vou para esse jogo e a gente vai conversando durante a semana para discutir tudo que tem acontecido nos bastidores do Palmeiras, dentro de campo, fora de campo, enfim. Tudo sobre Palmeiras. Combinado, gente? Boa semana para vocês e avante palestra, sempre.